Olá, pessoal. Boa noite. Estamos esperando o pessoal entrar. Aproveito para pedir para vocês chamarem os amigos para conhecer toda essa equipe que tem um olhar diferenciado para a saúde. Vamos apresentar todo mundo aqui e um pouquinho desse espaço que integra todo o ser. Vamos. Boa noite a você que está entrando. Boa noite, Brendo. Pessoal entrando aí, aproveita para convidar todo mundo. Esse espaço vai nos trazer infinitas possibilidades de diálogo e bate-papo sobre saúde. E já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, mãezinha, te amo. Vamos. Bom, eu já vou confessando que eu sou novata nesse quesito online, então eu fiz alguns lembretes aqui para eu não esquecer de contar nada para vocês. São muitas novidades que estão por vir e vamos dando sequência a essa apresentação. Esta é a live de abertura do NIT nas redes sociais. E nós desejamos partilhar com vocês uma nova visão do que é ter saúde. Esta será a primeira de muitas lives que virão a partir de agora. E à medida que vocês forem sugerindo temas e demonstrando interesse, a gente será sempre grato por partilhar com vocês a nossa visão e poder contribuir por um caminho que faça mais sentido. Aos que não me conhecem, eu sou Natália, médica integral e vibracional. Há 6 anos eu atuo como facilitadora da expansão da consciência, com foco na limpeza do terreno biológico. Eu acredito que a visão holística do ser seja de importância primária para o achado de alguns desequilíbrios, assim como para termos uma melhor escolha dos caminhos que vão levar a uma harmonia e um bem-estar. Para esta avaliação, a medicina sagrada e medicina tecnológica nos permite aprofundar nos tratamentos, ultrapassando a linha da bioquímica e ultrapassando a linha do tratamento apenas físico. Com essas terapias a gente consegue aprofundar no tratamento biofísico e espiritual. Então, à medida que vocês forem nos trazendo as dúvidas, eu vou contar um pouco mais sobre essa medicina e vou falar também um pouco como a gente trabalha e apresentar tudo que a clínica tem em tecnologia. O intuito dos tratamentos que a gente faz é trazer harmonia para o ser. Essa nova medicina vem transformando a vivência dos nossos pacientes. Eu vejo alguns online aqui, então eu aproveito para agradecer esses pacientes que estão online e agradecer pelo incentivo de vocês nos trazerem para essa
para esse mundo online, né? Pois vocês já vivenciaram os nossos métodos, já sentiram essa transformação e estão sempre nos propagando aí. Então, grata pelo incentivo a vocês. Somos gratos por essa confiança, não é? Eu costumo replicar a fala de que uma vez visto, não tem como ser desvisto. Então eu convido vocês para conhecer tudo isso e vir experienciar uma transformação no NIT. NIT, que significa Núcleo Integrado de Transformação Humana, é o espaço onde tudo isso acontece. Aqui, o paciente é avaliado em todas as áreas que são pilares para a formação de uma saúde genuína. O foco é proporcionar a você uma experiência de elevação e de autocuidado transformador, sem focar em nome de doença já estabelecido ou não. Buscamos auxiliar nos reparos necessários para que o organismo mantenha sua capacidade inata, natural, de biorregulação. Dispomos de uma tecnologia avançada e de técnicas naturais que são grandes aliadas na limpeza corporal. E a gente vai mostrar cada uma delas nas próximas lives, então podem acompanhar. Tem muita coisa ainda por vir e se você ainda não está seguindo a gente, clica aí e vem conferir tudo isso. Chama os amigos, marquem, principalmente os amigos que são mais adeptos a viver uma vida mais alinhada com a natureza e que usam também a sabedoria ancestral sem se desligar do avanço da tecnologia. E para que tudo isso aconteça, nós contamos com uma equipe incrível de profissionais maravilhosos que têm o mesmo propósito de ser feliz com a sua plenitude. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz em contar com cada um de vocês aqui e eu vou deixar vocês se apresentarem. Olá amigos, boa noite. Eu sou a Alana, sou médica integral e vibracional. Atuo junto com a doutora Natália na visão holística do ser. A medicina integrativa despertou o meu olhar à medida que passei a enxergar o paciente com o aspecto mais importante e básico de sua vida, a saúde. A saúde para mim significa integralidade, solidez, é o bem-estar espiritual do meu paciente. Então, na medicina integrativa a gente pode abordar pontos como sono, alimentação, como que esse paciente está ingerindo esses alimentos sem agrotóxicos, mais natural possível, as contaminações que ele é exposto às toxinas ambientais, seja da pasta de dente, o flúor que contém nela, as panelas que às vezes tem alumínio, o gerenciamento e redução do estresse, como esse paciente ele convive com o meio, com as pessoas próximas, como que é o relacionamento dele consigo mesmo, a sua conexão espiritual. Isso facilita muito e auxilia a saúde do paciente. Posteriormente, a gente vai abordar como cada pilar torna-se importante na transformação da sua vida. Acompanhe a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilmar, sou dermatologista aqui da clínica. Eu atuo aqui desde a abertura. A minha parte aqui é dermatologia clínica, parte clínica de doenças clínicas, tanto a parte estética. E eu acho assim que a parte estética ela vem para adicionar um ingrediente a mais na saúde dos pacientes, porque a beleza ela reflete não só o exterior, né? Eu acho assim, ela interfere na autoestima, na autoimagem, na confiança que as pessoas têm quando se olham no espelho, quando ela enfrenta os problemas do dia a dia. Eu acho que isso reflete toda a sua segurança e a sua como você lida com o seu dia a dia. Então eu acho que isso é parte fundamental da saúde como um todo e isso que agrega aqui na clínica, que é a minha parte.
Boa noite, gente. Meu nome é Caroline, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2005, logo depois eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e depois eu fiz um curso de extensão em nutrição funcional. E foi aí que eu me encantei e me reapaixonei pela nutrição. Porque, confessando aqui, a nutrição de antes, né, era uma nutrição que se focava muito em um problema só, uma glicose alta, um colesterol alto, emagrecimento, não olhava a pessoa de uma forma integral, né? Como a Alana e a doutora Natália e a doutora Alana já falaram, da mesma forma que a medicina integrativa tem essa visão holística, essa visão do paciente como um todo, a nutrição funcional também tem essa mesma visão. Tem essa visão do paciente como um todo e de forma muito individualizada. Então, mesmo que o paciente venha com uma queixa, apenas uma queixa, eu vou investigar, né, o que tem por trás daquilo, né, eu vou investigar o que tem ligado àquilo. Então, às vezes é um gatilho emocional, às vezes, na verdade, é uma alteração intestinal, né, a gente tem micro-organismos que colonizam o nosso intestino e quando tem um desequilíbrio nisso aí, gera uma inflamação crônica, né, e que vai persistindo ao longo do tempo e gerando vários sintomas que a gente não consegue associar, que tem a ver com o intestino ou que tem a ver com a alimentação, que tem a ver com o que a gente coloca realmente para dentro, né? Então, muitas vezes a gente está numa situação em que a gente tem dores de cabeça frequentes, enxaqueca, alergias de pele, alergias respiratórias, uma fadiga crônica, um sono que não é reparador, insônia. Tudo isso pode estar ligado ao que eu estou me alimentando, a um alimento mal digerido, a um alimento que muitas vezes para um é saudável, para outro não é, porque não digere bem aquele alimento, né? Ou mesmo para consumo, como a doutora Alana falou, consumo de agrotóxicos, de poluentes, de metais pesados, tudo isso inflama, tudo isso intoxica e gera esse tipo de sintomas, né? E muitas vezes leva a uma doença autoimune, uma alteração da tireoide, infertilidade, leva a uma alteração da glicemia, né? Uma tendência aí de uma insulina que não tem uma ação realmente eficiente. Então, realmente a nutrição, a alimentação, ela é tudo, ela é a base de tudo, né? Então, para o paciente ficar realmente saudável, para prevenir doenças, para tratar e prevenir, mas principalmente, né, nosso foco ainda é a prevenção, é importante se alimentar de forma adequada. É isso. Meu nome é Thaisa, sou enfermeira, sou especializada em urgência e emergência, terapia intensiva adulto e pediátrica. Estou aqui agregando a essa equipe do NIT, em que o ponto principal que diferenciou de eu estar aqui hoje presente com esse pessoal é de que eu cuido do paciente como um todo e que o paciente ele é o ator principal do seu processo de saúde. Nem todas as vezes ele chega aqui com uma desordem, mas sempre, em todas as pessoas, há uma bagagem espiritual, emocional, familiar e social. E nisso a gente precisa observá-lo, contemplá-lo, que é isso que é cuidar do todo, é isso que é um cuidado holístico, que é o nosso fundamento, é a nossa base. E a minha missão aqui é aplicar terapias integrativas baseadas em evidências técnico-científicas da assistência de enfermagem, em que eu consiga mostrar ao paciente o que é realmente sentir o bem-estar. E esse bem-estar está através da força interna dele, do querer. O paciente precisa querer. E isso é muito bonito, o que a gente faz aqui. Porque essa força interna do paciente faz com que nós, o NIT, nos fortalecemos cada vez mais. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Guilherme Ribeiro Serpa, eu sou instrutor de Aerotonic aqui no NIT, né? Aqui a doutora Natália, a doutora Alana falaram sobre esse cuidado holístico, multidisciplinar, a nutrição, a área de administração do corpo. Eu venho trazer, junto com a Mayara, o movimento, né? Assim como o corpo precisa ter um terreno bioquímico interessante, precisa ter uma alimentação, a nutrição vem do movimento para o corpo, que a gente é feito para se mover. E do Gyrotonic, o corpo trabalha desde o desenvolvimento embrionário, em espiral, desde o movimento micro, do desenvolvimento minúsculo, até o movimento mais expansivo. Dentro da técnica, a gente vai buscar esse movimento em espiral, para respeitar a anatomia orgânica do corpo.
e a gente vem integrar com esse movimento do corpo aqui. Bom, meu nome é Mayara, eu estou integrando a equipe do NIT também com essa área do movimento, né? Então já trabalho com isso há mais de 10 anos, trabalhando com consciência corporal para bailarinos, atletas, pessoas comuns, né? Não praticantes intensivas de algum esporte necessariamente. E foi bastante interessante, né, nosso encontro, porque as meninas a princípio foram minhas alunas. E foi muito interessante porque quando elas puderam vivenciar no corpo delas o método que traz essa abordagem de forma muito mais sistêmica, ondular, espiralada, trabalhando o corpo de uma forma mais tridimensional, mais consciente, integrando de fato o corpo, o movimento com a sua respiração, com todo o estímulo neural, né, que a gente traz dentro do método. Realmente é uma experiência, uma vivência de um autocuidado através do movimento, porque eu me sinto acariciando e cuidando do meu corpo enquanto me movimento, né? Então é extremamente prazeroso se movimentar a partir desse conceito, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês um pensamento que é o corpo, ele sempre está comunicando, né, algo, seja de forma bioquímica, né, a nível molecular, seja através da beleza, porque a beleza ela tem um fundamento muito importante também, porque ela é um reflexo de como nós estamos internamente, né? Então, se eu tô cansada, isso vai refletir na minha aparência, vai refletir na minha postura. Então, eu sempre brinco assim com os alunos, né? Se eu chegar pra eles e falar assim: oi, gente, tudo bem? Nossa, hoje eu tô tão triste, né? Ninguém vai falar, uai, que esquisito isso, né? Porque o meu corpo tá comunicando uma coisa e a minha fala tá comunicando outra. E muitas vezes acontece muito isso no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho. A gente está falando uma coisa e o nosso corpo está comunicando outra, né? E para que a gente entenda o que o nosso corpo está comunicando, nós precisamos nos apropriar dele. A gente precisa começar a entender os sinais que ele, né, o sinal que ele nos dá e nos comunica através de como o meu corpo está se posicionando no espaço, a minha postura está falando sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade, como eu estou naquele momento, né? A minha saúde bioquímica também está falando sobre isso, né? Todas as moléculas do meu corpo, elas estão falando e se comunicando na mesma direção. Então, muitas vezes, às vezes a gente chega com pacientes que têm algumas questões posturais, né, queixas às vezes sempre recorrentes, né, e que estão muitas vezes ligadas a questões psicocomportamentais, psicossomáticas que vão sendo acumuladas no corpo e que muitas vezes através de um método de movimentação consciente, a pessoa respirando, ela vai entendendo o que o corpo está falando com ela e ela vai aprendendo a ler esses sinais e automaticamente ir direcionando o seu dia a dia, a sua rotina, de forma que eu traga mais equilíbrio e tente realmente estabelecer um diálogo orgânico com o seu corpo e com todo o seu organismo. É isso. Falei que a equipe aqui era demais, não estamos todos aqui, então eu quero lembrar de alguns profissionais. Vou mandar um abraço especial para o Dr. Ivan Mateus, que trabalha na área da cardiologia e da longevidade humana. Eu quero mandar um abraço também para a doutora Carla, psiquiatra, que cuida do pensamento e das emoções, tá? E também um abraço para a doutora Thaís, pediatra integrativa, homeopata, acupunturista. Vocês estão conosco em vibração e fazem parte dessa equipe maravilhosa, tá? Aqui a gente trabalha integrando todo o paciente. Então, a minha visão ela não é única, eu preciso que ela seja avaliada a nível postural e comportamental com relação ao corpo, ao nível de como ela se enxerga de beleza, como ela deixa ser cuidada pela enfermagem e também sobre o que ela come. Isso é uma visão holística de trabalhar o ser para que possamos buscar um caminho que faça mais sentido nessa vida e que tire alguma dor ou cure algum desequilíbrio que exista nesse organismo.
Se não existir nenhum desequilíbrio, se não existir nenhuma dor, essa medicina, essa nova medicina ainda vem com muitos aparatos para que você permaneça em saúde, para que você não caia nas armadilhas das coisas mundanas que são causadoras de doenças, como a doutora Alana fala, das contaminações que estamos expostos todos os dias. Então você aprende a ter um olhar mais crítico com as coisas que come, que tem contato e que usa no seu dia a dia, para que você permaneça em saúde, para que você evite e previne qualquer tipo de doença que vem com o tal do envelhecimento, né? É o que a gente chama de longevidade saudável. Então, sempre que um paciente chega para nós, ele passa, na maioria das vezes, por toda essa turma para ser avaliado de forma integral, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui para as perguntas. A gente quer ouvir de vocês o que é que mais interessa, o que mais vocês desejam saber da nossa equipe, do nosso espaço, né? E todas as tecnologias que a gente tem. Lembrando que essa é só uma live inicial de apresentação dessa equipe incrível, tá? E que as lives com conteúdos mais palpáveis, com aprofundamento de tudo isso que a gente fala sobre terreno biológico, sobre limpeza corporal, sobre se sentir belo de forma natural, sobre como alimentar, como se deixar ser cuidado, né? E como avaliar o próprio corpo. Vão vir muitas lives aí pela frente para que a gente possa aprofundar um tanto mais sobre todos esses assuntos. Então, vou dar uma olhada aqui para ver o que vocês gostariam de saber e perguntar para essa equipe. Bom, nós estamos localizados em Belo Horizonte, tá? No bairro Belvedere, e vai ser um prazer receber cada um de vocês aqui. Podem fazer mais perguntas e estamos agora sim uma temporada aberta. O NIT oficialmente está com a vida online ativa para que possamos ter essa troca e interagir, partilhar com vocês um pouquinho desse nosso olhar holístico e dessa nossa forma de levar a vida. Até porque tudo que existe aqui nós experimentamos em nós mesmos. Como a Mayara lembrou, eu pensava que a movimentação do corpo a gente ia trabalhar com outras técnicas, né? Algum tipo de fisioterapia ou pilates. Mas o gyrotônico me encantou e eu fui experimentar e é essa coisa incrível. Então tudo que tem aqui dentro trabalhamos em nós e comprovamos cientificamente esse método, comprovamos sentimentalmente tudo isso que a gente vivencia aqui nessa forma holística de avaliar. E aí a gente convida você para vir experimentar, fazer essa experimentação de um novo olhar. E lembrando também que tem a possibilidade, mesmo estando em Belo Horizonte, dos atendimentos online, né? Então quem não é de Belo Horizonte, mas quer ser acompanhado por alguém da equipe, pode também estar entrando em contato para os atendimentos online, não? Os agendamentos podem ser aqui por direct, pode mandar um oi, que a gente te responde com os nossos contatos. Tem o nosso site também, tá aí na nossa página do Instagram. O nosso site também vai ser alimentado à medida que a gente for fazendo essa troca. Isso aqui é uma partilha com vocês, a gente precisa muito ouvir de vocês o que vocês desejam saber. As coisas aqui são bem funcionantes e a gente quer levar isso para mais pessoas, principalmente o conhecimento das coisas que um pouquinho que você mude pode mudar muito no seu dia a dia e na sua vida como um todo. Tem mais perguntas? Sim, a gente trabalha com a desintoxicação e desparasitação corporal. Isso faz parte da limpeza do terreno biológico. O terreno biológico é esse corpinho sagrado que você carrega, e a gente tem uma visão um pouco diferente da medicina convencional de avaliar esse corpo, não só a nível físico e bioquímico, mas também biofísico.
que é avaliar a energia que esse corpo carrega e trabalhar para que essa energia circule no seu corpo de forma mais precisa e mais energizante, para que você no final do dia não tenha um cansaço ou ao acordar não se sinta cansado, para que sua vida tenha uma plenitude todos os dias. Então a gente trabalha com essa limpeza corporal. Como a Carol falou, na nutrição isso é bastante aprofundado hoje em dia, na nutrição integral, que é a disbiose. A gente tem disbiose, que é o desequilíbrio da flora de todas as partes do corpo. Então a gente avalia essa flora que a gente carrega principalmente no intestino, para que a gente possa ter ações tanto de limpezas corporais como de melhorias alimentares para melhorar sintomas comuns, que às vezes gases, distensão abdominal, cansaço matinal. Em crianças é muito comum choro fácil, irritabilidade, tudo isso a gente avalia dessa forma integral. Tem uma pergunta aqui que é para... Vocês trabalham com pesquisas e fundamentos no assuntos científicos relacionados à medicina? Sim, o Núcleo Integral tem o intuito de trazer essa partilha da vivência e da prática. Nós como médicas formadas na medicina convencional, a gente foi muito voltado a só estudar aquele estudo científico já pronto. Mas na prática, o uso, inclusive de remédios, é diferente. O paciente relata um pouco diferente do que está escrito nos livros e no estudo científico. Então, sim, nós temos um banco de dados onde coletamos de forma holística todas as avaliações do paciente e breve a gente vai estar, sim, disponibilizando e mostrando a vocês todos esses resultados de forma científica. Basta a gente acumular todos esses dados, o nosso sistema já faz isso, principalmente com a medicina que não é tão convencional assim, que inclusive é a nossa base, que é uma medicina natural, é uma medicina onde faz com que o corpo crie a sua própria capacidade de autorregulação. Isso a gente não tem tanta prática para mostrar, mas à medida que vocês forem vindo, vivenciando, a gente vai mostrando o resultado. Alguma outra pergunta aqui? Quais profissionais atendem? Todo mundo atende online, sim. A dermatologia apenas para alguma avaliação? O que você diz do seu atendimento online, Gil? Para avaliação de alguma lesão dermatológica, precisa de um exame físico mais completo, né? Mas se for avaliação estética de alguma queixa estética, eu consigo fazer online. Mas para avaliação de alguma lesão, alguma queixa de doença clínica, aí eu preciso ser presencial mesmo. O meu atendimento online é da mesma forma. A única coisa que a gente não tem como fazer são as medidas, mesmo assim eu oriento o paciente a fazer em casa direitinho, mas não difere em nada. Dá para fazer tranquilamente. Nós temos outra pergunta para você, Carol. Como saber quais os alimentos são inflamatórios? Então, isso é bem individualizado, a gente tem que descobrir isso. O que acontece é que a gente tem que ver isso na prática. Então, tem estudos mostrando, inclusive, um melhor custo-benefício para isso, que seria a retirada de alguns alimentos, que existem alimentos mais comumente inflamatórios ou alergênicos, né, que a gente chama. Retirada desses alimentos por 30 dias e depois a reintrodução de um por semana. Existem esses alimentos mais inflamatórios, que é mais comum a gente ver nas pessoas, mas, óbvio, tem um ou outro alimento que vai sair um pouco desse esquema, desse mais comum, né? Então, isso tem que ser avaliado através de sintomas, de sinais e sintomas que a pessoa vem com as queixas, né? E a partir do que ela costuma comer, né? Uma coisa que é, assim, não tem muito o que negar e que é para todo mundo, quanto mais industrializado o alimento, quanto mais corantes, quanto mais conservantes artificiais, quanto mais agrotóxicos, mais vai inflamar. Isso aí é para todo mundo, realmente. Bom, uma pergunta interessante aqui
é a partir de qual idade que a gente atende. Eu sei que é comum a gente ter um direcionamento para um público-alvo. Aqui no NIT isso não existe. Então, todas as idades são bem-vindas, em todas as idades a gente consegue falar de produzir saúde, a gente consegue trazer melhorias nesse dia a dia ou em alguns hábitos que possam promover saúde, principalmente na questão do gyro para crianças. Eu acho incrível as aulas das crianças com balé, onde tudo isso muda. Então, vocês atendem crianças também, não é isso? Conta um pouquinho. Sim, lá no Gyrotonic a gente costuma ter uns 6, 7, 8 anos de idade que já tem uma certa prática corporal, né? Com balé ou alguma outra atividade física. Até pessoas de 92, 93 anos com algum tipo de até patologia, Alzheimer, cadeirante, há questões que têm um tipo de mobilidade onde o método, que é gentil com o corpo, é muito adaptável. Então, realmente, praticamente qualquer pessoa consegue fazer esse método numa plenitude muito grande, sem perder a qualidade. A princípio, o nosso primeiro público infantil foi realmente os atletas mirins, né? Então, bailarinos, praticantes de esporte que já têm algum direcionamento, né, com o intuito de profissionalizar. Mas aí, a partir disso, também vieram outros públicos infantis e que praticam, né, gyrotônico, muitas vezes até acompanhado dos pais. O pai vai fazer, leva o filho, já todo mundo faz em família. Já aproveita o tempo que não precisa ficar levando o filho numa coisa e em outra, já faz junto. E realmente é um método muito democrático, eu acho, porque com os equipamentos a gente tem a possibilidade de adaptar um único exercício a diversos tipos de necessidades. Então, né, vai desde uma criança de 6 anos que a gente já começa a conseguir trabalhar com o Gyrotonic. Às vezes, um pouco antes, a gente começa a tentar trabalhar com conceitos do gyrokinesis, né, porque o online, por exemplo, não tem a prática com o equipamento. Então, é o mesmo método, os mesmos conceitos, só que aplicados sem o uso de equipamentos. Então, aí a gente consegue, de forma lúdica, trabalhar esses conceitos com as crianças, né, aproveitando mais esse repertório do gyrokinesis. E daí em diante, né, desde aulas que tem um direcionamento de potência, de performance, até realmente pessoas que estão com alguma dificuldade, limitação de mobilidade, com dores, pessoas em processo de reabilitação, porque tudo isso os equipamentos permitem que a gente realmente maneje tamanho, altura, contrapeso e torne tudo adaptável a todos os corpos. Uma pergunta para o Jairo, que foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Que é uma pergunta que creio que a maioria faz, pelo menos quando chega aqui. Qual que é a diferença do Gyrotonic para o Pilates? Todo mundo faz. O Pilates, ele trabalha com uma linearidade que é muito no plano frente, trás e lado. Enquanto o Gyrotonic ele trabalha muito no sistema de espiral, respeitando essa anatomia do corpo, né? O desenvolvimento, o formato de músculo, de osso, o movimento das articulações, ele é feito para uma movimentação ampla, uma movimentação aleatória, como a criança quando começa a movimentar. Então a gente não fica tanto nas linhas, mas nesse movimento em que ele é mais em espiral. E somado, desculpa interromper, mas a essa descompressão, porque até uma vinda frequente são pessoas com hernia de disco, que normalmente a causa da hernia de disco ou é uma compressão associada a uma rotação, onde eu tenho muita pressão, muita força. E no Gyrotonic a gente tem alguns conceitos de movimento em que eu consigo liberar, expandir, criar um espaço interno onde eu tenho um movimento e isso gera sustentação da articulação, né? Gera descompressão do corpo, que é saudável para as pessoas que têm hernia. Se a gente tivesse que pontuar assim, categoricamente, né, a diferença do Pilates para o Gyrotonic, seria de fato essa ideia de um movimento que traz esse conceito da espiral, da onda e da circularidade. Então, tudo no método é pensado a partir
disso, né? De movimentos ondulares, circulares, espiralados, para que a gente vá de encontro mais a essa anatomia e esse desenvolvimento do corpo que vem trazendo essa sugestão, né, de composição corporal como mais natural e orgânica. Então, como o Guilherme falou antes, né, o desenvolvimento do embrião, dos nossos ossos e músculos, eles são todos em espiral. Então, a gente se desenvolve desde a nossa vida, né, dentro do útero, a gente vai se desenvolvendo de forma espiralada. Então, nada mais natural e orgânico para o corpo que a gente também continue esse movimento. Quanto mais no plano tridimensional, melhor. Então, a gente usa muito a combinação dos planos ao se movimentar. Então, a gente não faz isolamento de plano, né? Um plano, o outro plano, um em direção, outra direção. A gente realmente faz essa combinação de todas as direções e possibilidades de movimento com essa ideia de circularidade, de espiral. Muito bom. De fato, o gyro não tem nada a ver com Pilates. Incrivelmente como você trabalhar essa forma circular que vem do seu DNA, né, que é em espiral, é incrível e transformador. Venham conhecer porque vale muito a pena. Eu pratico e sou apaixonada. A Thaís pergunta se as consultas são sempre multidisciplinares. A gente ainda tem uma cultura onde as pessoas procuram sempre tratar uma parte. As pessoas chegam aqui para procurar, às vezes, só nutricionista, ou só o dermatologista, ou só a medicina, né, integral, por mais que seja só a medicina integral. E esse atendimento ele pode ser individualizado, ele pode ser só por um profissional, mas a gente, ao longo do tempo que o paciente vai retornando, ele vai compreendendo que não dá para ele tratar só uma parte, porque ele é um ser único, indivisível. Então, é preciso olhar para todas as partes. Então, a gente acaba fazendo essa troca de olhar, essa troca de conceitos, e o paciente compreende que ele precisa tratar o todo e esquecer de tratar, e não ficar com essa mentalidade de tratar só um pedacinho, só uma dor no joelho, ou só um problema na coluna, ou só um problema alimentar, mas sim olhar essa vida como um todo e aonde que está faltando a plenitude de viver. Nós temos também aqui uma pergunta interessante. Socorro, doutor Gilmar, estou ficando careca. Tô perdendo o cabelo. Por favor, doutor Gilmar, nos ajude. Não, entre os protocolos que a gente faz, um deles é a intradermoterapia capilar. Nesse protocolo tem alguns procedimentos que a gente faz, né? Aplicação de algumas mesclas de medicação, a LED-terapia, ozonoterapia, o PRP, que é plasma rico em plaquetas. São técnicas que a gente agrega que se somam em si para trazer um resultado maior. A prova maior diz que minha cabeça aqui está cheia, eu sou o usuário mais fiel que tem, então funciona assim. Isso aí eu posso garantir. O melhor exemplo está aqui, ó. Posso complementar? Além disso, a alimentação, a nutrição, né, investigar a deficiência de nutrientes é importante porque tem a parte, né, da ingestão e muitas vezes investigar uma parasitose, né? Então fazer um detox de parasitas, como as meninas trabalham, fazer uma detox de metais pesados, que às vezes tem também e atrapalha bastante na absorção de nutrientes. Então você vê como que as coisas são interligadas aqui. Muito bom. Problema de coluna pode fazer gyrotonic? Pode e deve, justamente para tratar esse problema. O gyrotonic vai fazer isso, não é? O gyrotonic, o próprio princípio do movimento é um reencontro com o corpo. Então, às vezes a pessoa vem com um diagnóstico, né? Ela se torna aquele diagnóstico, ela fala, nossa, estou com uma hernia de disco, o que eu faço? Primeiro, vamos movimentar o corpo, né? Você tem um exame que mostra o teu corpo parado. A gente precisa ver como é que acontece esse conjunto de estruturas em movimento. Eu não vou te falar que eu vou tratar a tua hérnia ou qualquer outra patologia que você tenha associada ao corpo.
Mas à medida que você for movendo e entendendo as ferramentas que o teu corpo dispõe para tirar uma compressão, para tirar algum tipo de compensação que é lesiva, que anos acumularam, como trabalhar sentado 8 horas, 10 horas por dia, que muitas vezes é mais lesivo do que a rotina de um atleta para o corpo em si já começa a se rearranjar. E sobre coluna, como gerotônico, que a gente trabalha do centro para a periferia, né? Como que a minha coluna interfere no movimento do braço, da perna, da cabeça, acaba que a gente acaba ganhando essa saúde do eixo, né? Essa saúde axial, que é importante. E a gente tem várias sequências que são específicas e próprias para a coluna, né? Com os handles. Então a gente tem várias sequências que são feitas e pensadas para devolver uma mobilidade saudável para a coluna, gerar descompressão, que é uma das causas principais de vários tipos de dores crônicas, né, associadas à coluna. Então a gente tem uma aba do método muito grande e que é desenvolvida depois, né, para outras áreas, né, incluindo o corpo como um todo, mas que partem de fato dessa consciência da coluna, né, desse eixo central do corpo. Então, sim, quem tem dores na coluna deve praticar gerotônico. Bom, como a gente falou, os assuntos são vastos, muitas lives ainda estão por vir para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Não consegui responder todas as perguntas, mas vão estar salvas aqui e a gente vai responder. Manda as perguntas no nosso direct também, que a gente entra em contato com você e explica toda essa metodologia que a gente utiliza. Não existe nada milagroso, como se perguntou por aqui. Isso tudo é um movimento que a gente te ajuda a fazer para melhorar os hábitos de vida. E isso vai trazer os resultados que você almeja, né? A gente está muito feliz de ter recebido você aqui para conhecer nossa equipe e para partilhar conosco toda essa jornada, essa caminhada que começa hoje. Eu sou grata pela sua presença e agradeço. Uma boa noite, fique com Deus e esteja sempre aqui. Mande sua pergunta, vamos partilhar. Não queremos que seja só algo daqui para aí, mas que você traga as suas dúvidas e que a gente possa juntos fazer isso acontecer.